Começando mais um Quinorando Série A. Quinorando Série A. Como diria o profeta, the power of the God of the Filhos do céu. Voltamos, caralho! Pô, você me quebrou. Que eu não aguento ver esse trem, eu começo a me pirar. Eu sabia que você não ia aguentar. Eu tava jogando esses dias online, eu joguei o Arma, né? Eu jogo e tal. Aí todo mundo sério e tal, porque o pessoal montando estratégia, do nada alguém solta esse, deporte aqui. Você tá entendendo? Acabou, ninguém aguentava mais. Eu tava sem ar já. Vamos falar sobre o Missionário Mirim. Não, brincadeira. Não, pior que a gente começou brincando, mas é um filme sério no momento sério, né? Exatamente. Respira fundo e vamos voltar. Já era pra gente ter falado sobre esse filme, né? E acabou que, porra, foi indo, e enfim, tem uma paulada de filme do Oscar aí que a gente não acabou passando, mas vamos falar sobre Conclave. E na mesma época que o Papa, nosso querido Papa argentino, com uma alma brasileira, faleceu, e a gente está justamente no conclave agora. Exatamente, eles já estão entrando no conclave, então esse programa tá saindo aí se esse filme fosse lançado agora, ia bombar no cinema, ia explodir. Não, e o filme voltou, né? Ele tá na Amazon, ele já voltou, a procura foi. E é claro, né? O filme, ele toma algumas licenças poéticas, eu fui dar uma pesquisada, né? Que não aconteceriam na vida real. Algumas coisas, a gente vai entrar nesses detalhes, mas mesmo assim ele é um baita filme. Eu acho assim, é um drama, né? Não é nem suspense, nem ação, é um filme mais político e um drama, mas com uma capacidade de entrega dos atores, até os que ficam pouco tempo na tela, entregam uma história muito vívida, assim, você não cansa vendo o filme, é impressionante, você fica, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E é muito legal isso. Me lembrou muito do Dois Papas, do Fernando Meirelles, inclusive. Maravilhoso, com certeza. Que também é o dele lá, ele também tomou algumas licenças poéticas, né? Sim. E não tem como deixar de citar esse filme, porque os Dois Papas ele já é uma história mais real, vamos dizer assim, que é justamente a história quando o Bento renuncia, né? E o Papa Francisco assume. Então é o momento dos dois, ele tem muitos momentos ali que os dois conversam, tem momentos... E eu, pelo menos nos Dois Papas, eu gosto muito que o Fernando Meirelles, ele tá ali, os dois sentados ali conversando, aí eles começam a entrar em assuntos muito sensíveis, né? Que até polêmicos, aí a câmera vai afastando, o som vai abaixando e você não escuta. Tipo, o filme vai te deixando naquela... Porra, eles começaram a falar sobre, sei lá, sobre pedofilia, por exemplo, né? Eles começaram a falar, aí a câmera vai saindo, vai baixando o som. Você não escuta o que eles falaram. Eles falaram, mas você não escuta. Então o filme, ele te dá essa tensão, porque ele aborda alguns temas e vai indo, E o Conclave tem isso, né? Tem essas abordagens, só que ele é um pouco mais explícito, ele é um pouco mais... Sim. Apesar de ter tido um trabalho por trás de antropologia, quem escreveu, pesquisou, foi atrás, mas ele tem uma licença poética um pouco maior no drama. Os ritos são reais, o drama que é... por exemplo, eu acho que eu estava dando uma pesquisa, por exemplo, violar o quarto do Papa ali é algo que nunca aconteceria, pelo menos nos tempos modernos, é algo que não aconteceria. Então, isso acontecer seria muito além, assim, sabe? Mas, assim, é claro, né? Senão a história não anda também, né? É um filme que precisa... Seria um filme monótono. E, como você falou, é um filme muito gostoso de assistir. Sim. Você olha assim, é um filme político, é um filme meio assim... Mas é um filme muito legal de assistir. Ele tem uma tensão, ele tem uma construção. E eu acho que... E uma coisa que eu gosto muito no filme é que ele fala da imperfeição humana. Porque, na verdade, todo ser humano é imperfeito, todo ser humano tem um defeito grave, todo ser humano tem uma tendência a ter uma opinião diversa. E como resolver isso? E eu acho que a grande lição do filme é essa: não tem um ser humano perfeito, o Papa é falível. Exatamente. Isso que é interessante. Esse é o debate do filme em vários pontos, né?
Eu tava até conversando com a Beatriz, ela é católica, né? Ela conversando, ela falando, a escolha do Papa não é uma escolha assim, por mais que seja uma eleição, por mais que seja pessoas escolhendo, ele acaba sendo Deus que define quem é o Papa, né? E o filme caminha por isso, né? Apesar de ser uma eleição, de ser uma política, de ser não sei o quê, ter um puxando o tapete do outro, no final das contas vence o mais impossível, o mais improvável, né? Que Sim, é real, é o caso do Francisco, né? Do Papa Francisco. sim, sim, Ele era um sim. dos menos cotados, ninguém sabia que era Papa Francisco, de repente Da virou Argentina, Papa. o Papa da América Latina, quando? Exatamente, né? Um Papa do Sul, vamos dizer assim, do terceiro E o mundo. filme, e o filme brinca um pouco com isso também, né? Exato. De trazer. Um Papa mexicano, um Papa. É, Né? Então, na hora que eu vi que ele é mexicano, eu falei, esse é o Papa. Eu já matei. Só que o filme vai desenvolvendo isso. Aí eu fiquei, não, eu quero saber como é que vai chegar nesse ponto, né? Você já matou. Eu falei, não, já peguei a charada. Ó, peguei. E o bom do filme é isso, ele não te entrega, não, ele vai ser. sim, Ele sim. te dá a dica. Você pega, você fala, eu quero ver agora, eu quero ver. Eu tenho certeza que é. É. Eu quero ser iludido. Eu acho que essa perfeição do filme, ele faz com que você, apesar de você ter essas dicas do filme, você também pensa, cara, mas um papa político seria melhor? Um papa assim, qual é o questionamento qual é a função do papa para o mundo? Eu acho que tem muito pouco disso. O Papa tem que ser um cara moderno, o cara tem que ser tradicionalista. O Papa pode aprovar certas coisas ou não deve aprovar certas coisas. O Papa é franciscano ou o Papa é católico? Então, como funciona isso para escolher um Papa? Eu acho que tudo isso o filme aborda de uma maneira muito interessante, porque é a maioria que vota, é a maioria que decide, não é uma eleição de qualquer maneira. Então é o que melhor tem a verborrágica, é o melhor que se vende naquele momento. O filme ele trata muito disso. É legal o diálogo que tem com o personagem do Lawrence, né, do Ralph Fiennes, e Ah, ele tem lá com o Stanley Tucci lá, que é o Bellini, né? Que eles têm aquela muito bom. conversa, que eles têm Dois monstros, eu amo ele. Nossa, ele é um ator que faz filme mais. Ele não é um cara top de Hollywood, mas os filmes. Esse careca é fogo. Qualquer filme dele você fica de queixo caído com a entrega. eu acho que assim, mas eu acho que de elenco não tem ninguém mal, cara. Tá todo É. mundo bem, tá todo Tem uma mundo. discussão, antes de você falar a sua, deixa eu falar a minha. Tem uma discussão que eu amo, que é com John Lithwick, eu acho que é isso, que ele discute com o Ralph, e o Ralph acusa ele, e ele começa a dizer, não, foi o Papa, não fui eu, o Papa pediu para eu fazer. E era verdade, na verdade, que o Papa tinha pedido para ele fazer aquilo, mas a história dizia ao contrário. Cara, essa discussão é maravilhosa. Os embates são bons. Aí que eu ia falar, né? Eles têm uma cena que é interessante, que define a trama do filme, ele vira assim pro outro assim, não, eu não quero ser o Papa, não sei o quê, né? Porque ele é um favorito, né? Aí o outro, o personagem do Ralph, não, mas tal dele, cara, no fundo, todo mundo aqui já tem até o nome que quer. No fundo, todo mundo tá aqui porque já Já pensou? pensou nisso, entendeu? Todo mundo já passou na cabeça aqui. E isso que é interessante, né? Essa discussão. Peraí, É, cara, a gente tá aqui. A gente é ser humano, antes de tudo. Então, a gente já pensou nisso. A gente já pensou nesse aspecto, já se colocamos, já se imaginamos nisso, né? E isso é do ser humano, né? Você tá numa empresa, por exemplo, você já se imaginou num carro, pô, eu queria estar naquele carro, putz, se sim, eu sim. tivesse ali, se eu tivesse aqui. Muitas situações da vida, e ali não é diferente, né? São seres humanos que, pô, no fundo, você já sabe seu nome. É, Você já tem seu nome de papo. a primeira sequência, quando a possibilidade de ser o primeiro Papa Negro e ele não ganha, já é uma porrada na cabeça de todo mundo, porque a forma como ele é derrotado, quando aparece a mulher que ele engravidou em algum momento e ele dá de cara com ela na mesa e dá aquela situação toda, nossa, aquilo já foi uma pancada, porque não só pela situação, mas pela reação dele ao ter que desistir do cargo. Pô, sensacional. A cena dele desistindo é de uma entrega, porque ele entra lá no quarto, né? O Lucian Mazamati, o nome do personagem, que faz o ADM. A cena que eles estão no quarto juntos lá, Maravilhosa. conversando, e aí
ele entende que não tem por que mentir, né? Ele não mente, ele conta a verdade. Aconteceu 30 anos atrás, um deslize da minha parte, e ele... Ali você tá vendo ele sendo homem, assim, carnalmente falando. Fala, cara, foi uma falha minha, cara. Eu falhei, entendeu? Eu falhei. E ele entrega de uma... O cara manda muito bem, um ator. Ele entrega assim, sim, aí ele... sim. Cara, ora comigo, pelo menos mais uma vez. Puta que E pariu, ele que ele cai no fala isso, choro, que ele cara, senta, cai no choro, e aí o outro dá a mão pra ele assim. Cara, é isso que o filme o tempo inteiro propõe. É algo espiritual, mas por trás disso tudo daqui tem seres humanos que tem sentimento, tem tentações, tem provações, né? É a procura da perfeição, né? E o legal do filme é que ele tem, primeiro tem todo mundo junto no embate, depois foge para uma cena com dois. Aí tem outro embate, foge uma cena com dois. Ele tem essa troca que é bem interessante, que faz tempo que eu não vejo um filme assim, que o que é resolvido para dar sequência é a conversa de dois. Aí volta para todo mundo, aí corta, volta para dois conversando, vai para todo mundo, corta, vai para dois. É muito legal essa sequência, porque o filme não deixa a ponta aberta, não deixa faltando alguma coisa. Tipo, é como se sentasse você e as duas pessoas e elas conversando e você prestando atenção. Para entender qual é a continuação. Aí que ele explicou o que vai acontecer, aí vamos para a próxima sequência com todo mundo. Aí corta. É muito legal essa sagacidade do diretor de não deixar você perdido, já que tudo faz parte, como você falou, de um protocolo, de um processo. Porque o filme... Isso dá uma dinâmica pro filme. E como eu falei, é um filme muito gostoso de assistir, porque eu tinha tudo para ser aquele filme chato, mórbido. Sim. E isso dá uma dinâmica, porque ele vai, resolvemos aqui. Aí ele resolve o problema, mas ele já apresenta o próximo. Resolve um, apresenta o próximo. Então ele dá muito ritmo pro filme. O filme tem um ritmo muito bom de assistir, sabe? E ele vai aumentando esses problemas. O problema vai crescendo, vai criando, obviamente, pro ápice final, pro plot final, pra entrega final. Então, que é uma pancada também, né? Que também é uma pancada. Aí você fala, acabou. Aí vem o cara, preciso falar com você, Minense. Aí eu falei, porra, mas peraí, não acabou? Eu falei, não é possível que vai cancelar. Não tem final esse negócio. Essa, a última eu falei, não, pera aí, mano, já tava definindo o que tem de errado, mano. E isso foi bem escondido, porque eu vou ver, quando fala lá, ele foi no médico, ele foi lá, aí eu comecei a pensar, maluco, o cara deve estar já pra bater as botas e... Pô, vai virar papo por uns 15 dias e vai morrer, entendeu? E daí vai ter que fazer tudo de novo o processo, e tudo de novo. Então eu fiquei meio assim, isso o filme me enganou bem. Eu falei, ixi, quer ver que os caras estão preocupados? Ou sei lá, descobriram que o cara é uma fraude mesmo, entendeu? Porque Muito, muito louco, muito louco, bom. Cara. Então, e eu gostei muito. E tudo, tudo no filme cria uma tensão. O background do fundo do filme, sim. Quando começa a falar, porra, tá rolando alguma coisa lá fora, o terrorismo e tal. A explosão, né? A explosão, tudo gera uma tensão pra narrativa. Sim. Que beleza, eles estão preocupados com o que tá acontecendo lá fora. Estão preocupados, eles não têm contato, mas tá rolando um atentado lá, rolou um, rolou outro. Então, isso dá uma tensão pro filme. E aí, o background, que é o terrorismo, acaba sendo o plot do filme, né? Que é onde eles têm aquela discussão no final, que o conclave lá, o cardeal italiano, fala, tá vendo? Nós temos que combater isso, temos que ir pra guerra, não sei o quê, papapá. Dá um discurso meio radical e o mexicano vira e fala, não é bem assim, meu irmão, você nunca teve numa guerra, né? Você nunca teve uma guerra e eu pretendo não voltar mais aqui. Exatamente, putz, ali foi... E aí, como diria sua esposa, foi tudo que aconteceu para Deus colocar ele no caminho de todo mundo. Exatamente, então é justamente porque você tem toda uma construção política, tem tudo, e no final das contas, quem foi escolhido foi o iluminado, né? Praticamente. Francisco, né? Exatamente, então isso foi muito legal de ver, foi muito... E até assim, houve até muita polêmica depois, mas de quem não viu o filme, tá? Porque o personagem, ele é intersexo, né? Ele descobre depois que ele é eu esqueci, não sei se eu falar errado, gente, me corrija, é hermafrodita, não sei se eu tô falando bem. Hermafrodita. Que ele descobre isso, mas descobre depois de adulto, e ele foi criado como homem e tudo, quando ele já era bispo já, ele explica lá no filme, isso até uma polêmica. Só que eu achei isso até simbólico no filme. Também.
porque não é um problema, porque beleza, ele não teve isso durante, descobriu, não, ele descobriu já era adulto, mas o cara foi criado como homem e tudo, e acaba sendo até muito realmente algo como se ele fosse um escolhido mesmo, como se ele Sim, fosse, sim, sim. o Papa não tem isso de ter que ser homem, o Papa não tem isso de ter que ser, representar A ou B, não, ele representa tudo, todos, de Sim, uma forma muito sim. interessante, então É o Yin e o Yang em uma pessoa só. É exatamente. completo. Eu acho que esse final foi muito mais simbólico, muito mais É, filosófico, muito mais de tipo. É, 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 é isso, é o cara que tava lá no Afeganistão, foi para o Iraque, entendeu? Viu um monte de barbárie. Enquanto os outros nunca saíram lá, o outro nunca saiu da Itália, o outro nunca saiu da sua zona de é. conforto, não conhece como é que é a realidade do mundo Não, lá fora. não vai participar de uma guerra se incentivar todo mundo a guerrear. Então, esse não, esse ele é muito simbólico, ele é o escolhido, vou abrir um parênteses, ele seria o Messias, né? Seria É, o o que iluminado eu, ali. e o que eu gostei foi essa sensação de que no final ele pensou, não tem mais o que fazer, porque ninguém é perfeito, então perfeito vai ser ele que já foi escolhido. Porque o personagem do Ralph Lauren, do Ralph Fiennes, né? Ralph Fiennes, É, ele fica o tempo inteiro tentando, porque ele era muito amigo do Papa, né? Ele fala, a é, gente entende, ele é o cara que, enquanto tá todo mundo ali organizando o rito ali, o Papa morreu. Ele é o primeiro a quebrar, ele é o único que quebra naquele meio ali, ele é o cara que tá desabando, que ele perdeu um sim, amigo antes de tudo, né? E a preocupação dele de tipo fazer as coisas acontecerem e fazer de tipo assim, pô, tu não merece, tu não merece, a gente não vai te, você não, porra, tu fez a casinha pro outro, tu não merece ser papa, você não sim, sim, merece. sim. Ele tá tentando agir como um papa, vamos dizer assim, ó, ter essa É, responsabilidade e, e, e no final das contas ele entende que o que eu fizer não vai adiantar. Então, nada, é Deus que decide. enfim, ele assume isso. Até a cena final é muito também emblemática, né? Que é ele finalmente saindo, né? As coisas abrindo, né? Ele soltando o jabuti lá. Aí ele olha. Você nem vê a fumaça branca, né? Ele só olha e É, escuta o povo gritando lá, né? E tal. Então essa cena é muito simbólica dele olhando, tipo assim, realmente não tem o que eu fazer. Realmente é isso, é. é a escolha divina, não é minha escolha. Não tem o que eu faça para interferir, né? Muito bom, muito bom. Muito bom o filme. Aconselho todos que gostarem de um filme dramático, um filme político, um filme atual, um filme que fala sobre coisas que acontecem, realmente assistir o filme, porque ele foge um pouco do conceito de filme. Ele lembrou muito um filme que a gente gosta muito, aquele dos 12, não é? 12 Sete homens e Homens uma de. sentença? Aquele antigão Exatamente. preto e branco, né? Me lembrou muito esse filme, é um filme que a gente sempre comenta, que é uma aula de cinema, principalmente na questão de opinião. Sua opinião não é realmente. Ela é influenciada por alguém. Não adianta você dizer que eu tenho a minha opinião e ninguém muda. Ela é influenciada porque é como você interpreta a situação e ela pode não ser aquilo que você está interpretando. Acho que o filme fala muito sobre isso. 12 homens e uma sentença, recomendo muito. É uma baita aula de roteiro, uma baita aula de filme. É preto e branco, é antigão, mas vale demais. É. Tem um remake, para quem quiser ver colorido, mas vale a pena o preto e branco. O original. Porque é justamente é um júri, os caras, 12 homens, eles vão julgar uma É, pessoa. Você não sabe qual foi o crime que o cara cometeu. O filme, em momento algum, aborda quem que é a pessoa, o que ele fez, né? Só que aí todo mundo começa a votar, culpado, culpado, culpado. O 12º homem pega e fala, não, mas peraí, e é, se? Aí começa o pau. E aí o filme é sobre o e se, né? Porque todo muito mundo, bom. um quer ir embora primeiro, que quer assistir o jogo, o outro já foda-se, vamos. Tá todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo, foda-se. Aí o último, não, peraí, e se? E se? Aí é o Muito e bom. se que gera o embate. E o conclave é meio isso também, né? Todo mundo, não, vamos É, naquele, vamos naquele, vamos naquele, vamos naquele. Mas não, nenhum daqueles é. E o e se, né? Isso é muito interessante. Né? Então, e só para fechar, eu acho que o Ralph Fiennes, cara, maravilhoso, que atuação, que é de uma atuação, atuação, que entrega ator. bem, sabe, ele consegue, ele, ele tem cenas que ele tá muito assim, você vê que tá um turbilhão na cabeça dele, ele consegue entregar o fardo que ele tá passando, É. né?
baita ator. Porra, ele fez Lista de Schindler, né, cara? E Sim, sim. ele fez o comandante nazista lá no filme, que você pega ódio do personagem dele, você agarra nojo do personagem dele, e isso é um sinal que o ator é bom. Se eu não me engano, ele é o Voldemort do Harry Potter. Ele é um senhor ator, nossa, eu adoro. Lord Voldemort, do Harry Potter, Muito bom. Então, baita ator, gigante. Uma pena que não ganhou o Oscar, mas concorreu. Eu acho que ele não ganhou nenhuma vez, né? Ele concorreu também. Não, acho que não. Ele concorreu pela Lista de Schindler, mas não ganhou também. Então, bateu na trave 2 vezes, hein? Mas vale a pena assistir, gente. Principalmente agora que estamos tendo o Real Conclave, vale a pena assistir Dois Papas e vale a pena assistir o Conclave. 2 filmes que a gente indica. Dois Papas eu acho que tem aqui com a gente também já gravou, não me lembro se foi nessa casa. Mas se não, assistam, vocês vão gostar. Um é continuação do outro, por acaso. Praticamente. Apesar desse aqui ser mais ficcional, mas muita coisa ali que você vai ver é o que vai acontecer de verdade, né? E é só esperar a fumacinha branca, bebe uns papos. Isso aí. E antes, né, o pessoal muito fala assim, eu acho que além dele ser uma figura religiosa, da Igreja Católica, ele também é uma figura política muito importante, né? Sim. Vimos lá que no enterro do Papa Francisco, Donald Trump estava lá, Lula foi, o presidente da Ucrânia foi, uma pancada. A Rússia mandou representantes, então um monte de gente compareceu lá. Então, sempre lembrando que o Vaticano é um país, não é um pedaço de Roma. Um país pequenininho e tal. E é legal estudar, não é porque eu quero que você seja religioso ou não, mas é legal estudar porque o Papa, hoje, ele é muito mais realmente essa figura mais pacata, mais tranquila. O filme comenta sobre isso. O Papa, ele já foi, em tempos antigos, apoiou guerra, subia no cavalo, pegava a espada e ia, meu amigo, ia pra guerra, entendeu? Cruzada, essas coisas. Exatamente. Então é interessante estudar. A própria Segunda Guerra Mundial, a Igreja apoiou certos países no começo que não deveria, O filme cita, né, que teve o Papa que apoiou o nazismo. Então, o Papa estava do lado da Alemanha nazista e tal. Até porque a própria Itália também fazia parte do eixo, né? Então, é interessante você estudar para você entender também o contexto de geopolítico, o quanto que um país pequenininho igual o Vaticano e uma pessoa tem uma representatividade, uma influência no mundo inteiro, né? Exatamente. Então, é muito interessante ver isso. É isso, comenta aí o que você achou desse filme, não deixa de curtir, compartilhar, entendeu? Nossa, eu vi um trem aqui, eu achei de uma maldade, o povo já tá fazendo até bet, pô. Eu falei, aí é de uma sacanagem. Fazer a bet do Papa, né? A bet do Papa. Por que, senhor? Onde a gente chegou, bicho. Não, e não era zoeira, não, eu vi isso mesmo. Casa de aposta. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. É isso. Comenta aí, não deixa de curtir, compartilhar. Tudo de bom, abraços e bons filmes. Tô em São Paulo. Amém, São Paulo. Por isso que tá descansado, tá tudo funcionando hoje.